Há lugares que para você entrar, você precisa ter uma roupa adequada. Há lugares que para você frequentar, você precisa ter uma certa aquisição, um certo poder, uma certa presença na sociedade. Você tem que fazer parte de uma cúpula, de uma elite na sociedade para frequentar determinados lugares. Mas você sabia que para você chegar a Deus, você buscar a Deus, você não precisa ter status, você não precisa ter estudos, você não precisa ter conhecimento, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa ter uma roupa elegante, uma roupa chique? Pois bem, as portas da Universal estão abertas hoje, domingo, para você que está sofrendo e quer ajuda. O Senhor Jesus disse: vinde a mim como estais. Então, do jeito que você está, depressivo, triste, vazio, angustiado, sem tomar banho, sem tomar banho porque não tem condição de tomar banho, não tem saúde para tomar banho, enfim, vem do jeito que você está. Venha desse jeito, desse jeitinho aí que você está. Você não vai ser julgado, você não vai ser maltratado, você vai ser bem recebido. Porque essa é a vontade de Deus, que você venha. E o resto Ele vai fazer. Acompanhe agora testemunhos de pessoas que chegaram aqui na Universal com a vida totalmente destruídas, mas elas vieram do jeito que elas estavam. E elas foram muito bem recebidas. Eu fui casada durante 7 anos, desse casamento tive o fruto de 2 filhos. Esse casamento terminou ao fim de 7 anos por violência doméstica psicológica. Foi um casamento muito sofrido, sem dúvida, por essa situação. Os meus filhos, nomeadamente o mais velho, até aos 8, 9 anos de idade, portanto foi uma criança que era alegre, era bem disposta, era super bem comportado, era o melhor aluno da escola, e a partir da idade aí dos 9 anos houve ali uma mudança a nível de instituição escolar, e a partir dos 9, 10 anos começa a haver uma alteração no comportamento dele. Comecei a conhecer jovens que já tinham problemas, conflitos. Então foi ali que eu, pelo facto de começar a conviver muito, comecei a fazer daqueles meus colegas como se fossem os meus irmãos. Então começaram a dizer: olha, para roubar é assim, não podes roubar assim, assim, olha, para fazer isto tem que ser assim. Começaram-me a ensinar tudo o que é da rua. Tanto que eu fui chamado para traficar droga. Eu fui várias vezes, acompanhei o momento em que se traficava a droga, onde eles passavam a droga, recebiam o dinheiro, experimentei vários tipos de droga, só não cheguei a ficar viciado porque eu tinha um certo medo. Respondi aos professores, cheguei a ter 50 faltas disciplinares num ano só letivo, que foi aquele que eu reprovei, comecei a faltar muito às aulas. Então comecei a lidar com pessoas que não tinham medo de dar uma facada. E as coisas foram sempre piorando. Quando é que eu me apercebo da realidade ou da gravidade daquilo que o João fazia? Ou seja, ele foi crescendo, portanto passou-se os 9, os 10, os 11, e quando ele tem aí uns 13 anos, dá-se um primeiro episódio em que ele vai parar a primeira vez à esquadra. Daí para a frente foram várias vezes que eu tive que ir à esquadra buscar o João, porque como ele era menor, ele não podia sair pelo seu próprio pé, tinha que ter um responsável que assumisse a saída dele da esquadra, até que aí aos 15 anos, mais ou menos, é levado a tribunal e é condenado. Portanto, na altura, ele ficou indiciado como um jovem de risco. Na altura, quando fomos a tribunal, para além do referenciamento na CPCJ, ficámos também, na condenação, o João tinha que indenizar o Estado num valor que eu não me recordo bem, mas que era um valor superior a 50 mil euros.
naquele dia que eu fui a tribunal, saí a querer mudar. Realmente eu vi ali, isso é um facto, que eu saí dali a pensar, eu tenho que parar, porque senão eu vou para o mesmo lugar que os amigos que eu tive já estavam, que era numa casa de correção onde não podiam vir a casa. Eles estavam lá até fazer os 18 anos. Eu ia ficar lá mais ou menos 2 anos nessa casa de correção. Tive muitos amigos que foram presos. Presos mesmo de ir para um colégio interno e só sair aos 18 e depois ainda voltar para a prisão. Tive muitos amigos que ficaram viciados, mas viciados de a gente falar com ele e ele demorar alguns segundos para conseguir responder, ao ponto em que estava já o limite daquele rapaz, já estava no extremo que a cabeça dele já não raciocinava bem. Então vi amigos meus a terem o princípio de uma overdose. Tive amigos meus que foram para o hospital por causa de droga, tive amigos meus que quase foram mortos. Eu fui ameaçado de morte. Fugir da polícia ou fazer alguma coisa de errado era uma forma de eu me descomprimir de toda a pressão que eu tinha na minha cabeça. Porque depois eu não dormia bem, tinha muitos pesadelos, tinha muitos maus pensamentos, era uma pessoa muito complexada. Se alguém olhasse para mim com uma forma mais coisa, eu já achava que aquela pessoa pensava mal de mim, ou até mesmo dentro da família, eu considerava-me uma pessoa que ninguém gostava, tipo, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, eu sou mau mesmo, eu sou assim. Teve uma situação até que nós estávamos a fugir de uma situação errada que deu quando fomos fazer um grafite num comboio e o comboio que não estava parado passou-me por centímetros de mim. Eu não morri naquele dia porque eu creio que as orações da minha mãe me protegeram naquela hora. E foi ali que eu comecei a olhar e a pensar que eu já estava a meter-me numa situação da minha vida onde eu poderia morrer com 14 anos. Durante todo este período, ele sempre me acompanhou. Eu ia à igreja todos os dias e ele ia comigo. Portanto, tudo aquilo que eu ouvia, ele também ouvia. E era essa a minha grande questão, a minha grande interrogação. Se eu ouço e se eu mudei, porque é que ele ouve e ele não muda? Porque é que ele não toma uma atitude diferente? Porque é que ele não se entrega? Porque é que ele não deixa que Deus faça algo na vida dele para que ele seja uma pessoa melhor? Então foi quando eu fui à igreja, que eu dei ouvidos de verdade. Eu saí dali a pensar, naquele dia eu tomei a decisão. Eu vou mais vezes à igreja. Eu vou começar a ouvir. E toda vez que eu ouvia, eu voltava para casa a pensar naquilo. Comecei a ter aquela vontade de lutar pelo meu futuro. Porque eu tinha aqueles sonhos que eu tinha antigamente, começaram a ficar arrumados. Que eu troquei os meus sonhos de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa destacada, para ser, por exemplo, o amigo de todos os bandidos da minha zona. Eu comecei a querer lutar pela minha vida. Eu vi que eu tinha valor e foi aí que eu comecei a praticar e mudei. As coisas começaram a fazer sentido para mim. Os conflitos, o passado, toda aquela confusão na minha cabeça começou a ser vencido. Eu comecei a adotar uma postura diferente e também houve então a tal transformação. E a partir desse momento, sim, houve de facto uma transformação do João, uma entrega, uma mudança. A palavra certa é uma transformação, porque ele hoje não é a mesma pessoa que era quando tinha 16 anos. Se não conhecesse este Deus, se não conhecesse Deus, eu acho que todas as pessoas dizem, mas eu conheço Deus. Eu também dizia que eu conhecia Deus, mas quando eu conheci verdadeiramente o Deus vivo, eu entendi que até ali eu ouvia falar de Deus, não o conhecia, não tinha uma percepção real do que Deus poderia fazer na minha vida. Foi sem dúvida crucial conhecer Deus, foi sem dúvida
a pedra fundamental para que eu pudesse mudar tudo na minha vida e para que o meu filho pudesse estar como está hoje. Tenho a certeza absoluta que se não conhecesse Deus, nem eu nem ele estaríamos cá para contar. Ele provavelmente porque ou estava preso ou já tinha perdido a vida, como algumas pessoas amigas dele o perderam, e eu provavelmente porque não iria aguentar continuar a lutar e não ter resultados. Eu sou muito grato à minha mãe e a todo o trabalho da Igreja Universal. Se ela não tivesse sido tão perseverante, não tivesse acreditado, porque mesmo nos dias que ela sabia que eu não ia mudar, ela sempre dizia: eu acredito que tu vais mudar. Ela sempre dizia: eu sei que tu ainda vais ser uma pessoa diferente, mesmo vendo eu cada vez pior. Então, se ela não tivesse lutado, talvez hoje eu estava preso, talvez hoje eu seria drogado, viciado, dizendo melhor. Seria um viciado porque eu tinha muita tendência para querer entrar por esse caminho, ou estava morto. Então eu hoje sou feliz e grato. Não tem como nós nos esquecermos do que uma mãe faz por nós, principalmente uma mãe que lutou por um filho que só lhe dava tristezas. Aquilo que está escrito na Bíblia acontece nos dias de hoje. Basta manter a fé acesa, a chama e perseverar. Não desistir de lutar, porque pode não ser fácil, pode parecer longo, mas Deus traz sempre a resposta. Eu sou uma mãe que lutou por um filho e que hoje tem o resultado positivo dessa luta e que valeu a pena. Pois bem, então, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, cansados, aflitos, disse o Senhor Jesus, e eu vos aliviarei. Hoje, domingo, nós teremos a nossa primeira reunião às 8h da manhã. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, 8h da manhã, teremos a nossa primeira reunião. Às 10h da manhã teremos a nossa reunião principal, como também às 15 e às 18h. Zaistrasse, número 5, código postal 80797, aqui em Munique, no sul da Alemanha. Se você mora aqui em Munique, em Augsburgo, se você mora no sul da Alemanha, na Baviera, então você é o meu convidado todo especial, está aqui nessa sala, diante desse altar que você vê aqui atrás de mim, onde estaremos buscando o poder e a presença de Deus. Se você nos acompanha de Berlim, a nossa sede nacional fica no bairro de Wedding, ali na praça da Leopoldplatz, na rua Schulstrasse, número 119. Nesses mesmos horários, 4 horários, 8 da manhã, 10h da manhã, em especial, como também às 15 e às 18h, tá bom? Não importa quem você é e de onde você vem, não importa o seu passado, o seu presente, não importa a sua condição, para Deus isso nunca foi um problema, tá certo? Nós temos também a Universal espalhada aqui por toda a Alemanha. Para mais informações, então contacte-nos através do 0176 847 87155. Bom, eu me despeço de todos vocês e aguardo você daqui a pouco aqui na Universal. Um forte abraço, um ótimo domingo.